Oi, gente! No vídeo de hoje eu queria falar pra vocês sobre alguns hábitos que eu adquiri, que eu ainda mantenho desde o meu intercâmbio. Então eu já fiz alguns vídeos falando, né? Mas aí eu vou fazer mais esse. E o primeiro deles, que inclusive é o que eu tô comendo agora, gente, que é tomate com azeitona. E eu confesso que nas primeiras vezes que eu vi isso no cardápio, né? Tipo, era o café da manhã, basicamente. A maior parte do que tinha disponível pro café da manhã era isso. E eu achava muito estranho. No começo. Mas depois, gente, juro. Nossa. Fica uma mistura deliciosa na boca. E assim, é refrescante. Então quando você tá num lugar que é quente, e as pessoas até me perguntando, nossa, lá é muito quente. Gente, assim, o Oriente Médio, no geral, é muito quente. Mas aqui também, né? A gente tem muitos picos de calor, né? Então, assim, gente, é simplesmente maravilhoso. Eu sempre tenho um pacote de azeitona na geladeira. E geralmente não é só pra, tipo, fazer macarrão, né? Tipo, as coisas mais típicas que a gente sabe daqui. Geralmente é meu lanche, é meu café da manhã. No caso, hoje em específico, tá meio que sendo meu almoço, mas, tipo, é bem específico, porque, enfim, eu tô meio pensando ainda o que eu vou comer pra almoçar, ainda não fiz nada, então, tipo, esse é meu segundo café da manhã. A segunda coisa foi ter mais confiança no meu espanhol. Eu já fiz curso, estudei, mas assim, eu não fui até o final, né? Então, tipo assim, não sou uma pessoa assim, tipo, nossa, super, hiper, mega fluente. Mas, junto com as aulas que eu tive, e óbvio, né, o fato do português ser bem parecido com o espanhol, e você falar do mesmo jeito que escreve, né, e tipo, isso facilita muito. E lá onde eu tava, era muito mais fácil achar alguém que falasse espanhol do que alguém que falasse português. E não que eu não tenha encontrado pessoas que falassem português, tá? Mas, de um modo geral, você vai encontrar pessoas que falam espanhol. E, inclusive, assim, foi muito bom que eu encontrei um grupinho de latinos americanos que moravam lá. E a gente ia pro shopping, né? A gente conversava e tudo mais. Então, assim, gente, eu gastei muito o meu espanhol e eu não imaginava que eu tivesse um espanhol assim tão bom. Tipo, como eu falei, né? Eu não sou fluente. É óbvio que tem muitas coisas que eu falo errado. Só que eu acho que o importante é a pessoa com quem você tá conversando tá te entendendo e você tá entendendo ela. E eu fui, tipo, gente, juro, muito elogiada, assim, tipo, as pessoas falavam, nossa, você tem um espanhol muito bom, e que não sei o que. Eu ficava assim, graças, né? Então, eu não imaginava que o espanhol fosse tão bom e foi uma das línguas, assim, que eu acabei usando muito, muito mesmo. E eu continuo ainda com esse costume, né? Eu acho que tipo assim, quando você tem muito esse receio, né, de falar a língua, você fica mais travado, você fica, tipo, evitando os momentos que você precisa falar, mas hoje já é muito mais natural. E, inclusive, eu tenho muitas amizades com pessoas que a língua materna é espanhol, então, assim, eu me sinto muito mais confortável hoje em dia para falar com essas pessoas, né, em espanhol do que em português. Então, é uma coisa muito, muito positiva, eu penso. É, Tá, gente, um terceiro ponto. É uma coisa que, assim, é uma percepção que você tem depois que você vai pra fora, e pelo menos onde eu tava. As pessoas, elas não são tão fuxiqueiras. Tipo assim, gente, nós como brasileiros, nós somos um povo muito alegre, muito amigo, a gente conversa, troca ideia e não sei o quê. E é muito comum, né, até com os nossos colegas de trabalho, a gente sempre tá comentando alguma coisa da nossa vida pessoal, né, de família e tal. E não que as pessoas lá não façam isso e não que elas não fofoquem essas coisas, tá? Não é isso, mas é que assim, gente, nós somos muito curiosos e a gente não disfarça isso com muita sutileza. Tanto é que, tipo, quando a gente tá conversando com alguém, tá conhecendo uma pessoa e tudo mais, a primeira coisa que você faz, você troca rede social, tipo, me passa seu Instagram, que não sei o que, sabe? Tipo, a gente fuxica a vida dos outros e a gente faz, às vezes, perguntas assim, né? E, gente, tem muitas pessoas lá fora que não fazem isso, sabe? Tanto que, tipo, tem muitas pessoas que não têm redes sociais. Eu fico assim, você tá brincando que você não tem rede social? Porque na minha cabeça, pra uma pessoa dizer isso, ou ela é realmente muito low profile, né? Ela não mexe com isso. Ou, na verdade, tipo, tem uma vida dupla, né? Tipo assim, quando você tá fazendo alguma coisa errada, o que ninguém vê, ninguém desconfia, né? Então, assim, tipo, pra mim,
É muito estranho isso. As pessoas, elas não ficam se intrometendo muito na vida das pessoas, elas não têm muito interesse, assim. Claro, depende das situações, mas elas não têm tanto interesse, assim, em querer esmiuçar a sua vida, sabe? E tanto que quando eu voltei pro Brasil, né, tipo, isso pra mim, lógico, eu sou brasileira, eu sou acostumada com isso, mas como eu falei, é essa percepção a mais que você ganha. É, que, tipo, você chega e as pessoas querem saber como é que foi, e o que aconteceu, e quem você conversou, com quem você conversou, tipo, uma série de perguntas que é super normal, gente, eu também faria. Mas, sabe, tipo, quando eu começo a ser bombardeado com perguntas, assim, eu fico, tipo, gente, é muito esquisito como a gente é muito, assim, tipo, a gente quer saber das coisas das pessoas, sabe? Então, tipo, foi uma percepção, assim, que eu tive. E eu confesso pra vocês, por exemplo, né, hoje, eu tava num salão e, tipo, gente, eu entrei muda e saí calada. Eu quase não troquei palavras com uma profissional. E não num sentido rude e tal da coisa, simplesmente porque eu tava a fim de ficar em silêncio. E ela também ficou na dela, então, tipo, foi muito bom a experiência. E não é uma coisa que é muito comum. Geralmente, quando eu vou no salão, gente, o que eu mais escuto é fofoca. É a mulherada conversando e tudo mais. E, de novo, eu não estou querendo demonizar. Mas eu estou dizendo que, tipo assim, eu me sinto muito confortável, às vezes, de estar em silêncio e não ter que abrir pra falar da minha vida. Só que em vários momentos a gente tá numa roda, a gente tá conversando com alguém, as pessoas são curiosas, elas querem saber, sabe? Tipo, tipo, elas não são muito sutis. Então, é isso. Uma quarta coisa, eu acho que a gente tá na quarta coisa, e eu não canso de repetir isso, é o senso de segurança. É impressionante como esse senso faz muita falta e é uma das coisas, assim, que não importa o quanto a vida da pessoa como imigrante esteja fudidaça e ela queira continuar em outro país, eu consigo entender por que quando ela fala desse senso de segurança. Porque, gente, nós que estamos no Brasil, ainda mais aqui em São Paulo, a gente tá sempre com uma antena ligada de senso de segurança. A gente tá sempre tentando prestar atenção aonde tá nosso celular, aonde tá nossos pertences, é o tempo todo. Você tá no transporte público, você tem que ficar esperto quando a porta tá aberta, mas tá quase fechando. É o momento propício para um ladrão enfiar a mão, pegar e tomar, porque a porta vai fechar, o transporte vai andar, você não vai conseguir nem ver quem fez isso, né? Então, esse alerta vermelho que a gente tá o tempo todo, né? Tipo, aquele medo, calafrio, vem dois caras numa moto, você já fica você sempre imaginando o pior. Gente, é um negócio que é uma desgraça. Porque quando você tá andando num lugar que você se sente seguro, que você finalmente pode desligar um pouco mais as suas defesas, sabe? Porque, tipo, isso não é comum. Não é comum roubo, não é comum a pessoa querer te passar pra trás. E eu vejo, e eu tô falando isso como adulta, mas, por exemplo, gente, eu cresci correndo na rua, óbvio, minha mãe em casa, monitorando e tudo mais, mas eu podia correr na rua, brincar, não sei o quê. Só que cada ano que passa fica mais difícil. Eu vejo isso pelas crianças, assim, que eu observo, né? Tipo, não é que tem um problema a criança brincar na rua, mas a gente sabe que a gente tem que ficar muito esperto, gente. Muito esperto com o que acontece, né? Inclusive em condomínios, é muito comum isso. Os pais se sentem mais seguros quando a criança está brincando dentro do condomínio, dentro do parquinho, com alguém monitorando, com câmera, né? Tudo aqui é câmera. E óbvio, não tô dizendo que não tenha problemas, tá, em outros países, mas você vê que existe um senso, assim, de segurança e de preservação, e isso inclui as crianças, que é muito maior, sabe? Tipo, de você poder confiar, de deixar seu filho brincar ali num parquinho, de você poder confiar de que ele vai na casa do amiguinho e não sei o quê. Então, assim, óbvio, a gente confia, mas com os dois olhos abertos. Mas é muito triste isso, sabe? Tipo, você pensar que a gente não tem segurança, cara. A gente realmente não tem. Você sai pra trabalhar e você não tem certeza se você vai voltar intacto. Você não tem como saber se vai acontecer alguma coisa. E várias vezes, até dentro de carro, né? Com alguns amigos que me dão carona. Eu sempre tô de transporte público, né? Mas quando a gente tá de carro, dependendo de onde tá passando, sabe? Você já vem aquele alerta, fecha o vidro, esconde o celular. Então, assim, é uma sensação muito esquisita. E eu realmente... E uma coisa que eu sinto muita falta, sabe? Tipo, de eu poder deixar qualquer dispositivo eletrônico que seja em qualquer canto. E quando eu falo isso pras pessoas, gente, elas acham que eu tô exagerando. Eu não tô. Eu fiz vários testes, assim, até me sentir confortável, sabe? Ao ponto de realmente desligar. Gente, se eu tô num lugar público, num restaurante, num shopping, se eu deixo minhas coisas numa mesa, ninguém pega, ninguém mexe, eu não tenho esse receio, sabe? Agora aqui,
Se eu tô numa praça de alimentação sozinha, se eu levanto, eu tenho que ficar de olho nas minhas coisas. Eu vou ter que levar minhas coisas junto comigo. Ou, por exemplo, tipo, eu vou virar 30 segundos pra ir buscar mais uma comida que eu pedi e levar na mesa. Mas eu tô sozinha. Eu fico até com medo de alguém mexer na minha comida, sabe? Então, essa falta de segurança é uma coisa que eu sinto muita falta. E, de novo, gente, quando você tem um gostinho disso, é muito triste quando você volta pro Brasil e a gente tem tanta coisa boa, tanta coisa legal, mas essa é uma coisa que, assim, faz a gente parecer selvagem, gente. De verdade, assim, tipo, é realmente uma selvageria. Tu não pode descuidar de um celular, sabe? Então, é bizarro. E a quinta coisa, assim, que eu vou falar pra vocês, né? Eu acho que uma das coisas, assim, que eu me acostumei também é... Nossa, tem tanta coisa pra poder fechar. Tá, eu vou escolher o tempo de lazer. Em que sentido, né? Aqui a gente tá muito acostumado a pegar muitas conduções ou passar muito tempo no trânsito, no transporte, pra poder trabalhar. E lógico que essa não é a realidade do Brasil inteiro, né? A gente sabe, tem interior, tem várias outras realidades. Mas são milhões de brasileiros que passam por isso, né? De uma média aí de mais ou menos 4 horas por dia no transporte. E geralmente não é um transporte confortável, né? Se você tá no carro, você tá no meio do trânsito, galera buzinando, um inferno. Se você tá dentro do transporte, tu tá esmagado ali, entendeu? Que se tu tirar o pé do chão, tu não consegue colocar de novo. E isso é muito estressante, gente. Isso é muito estressante. Isso te toma tempo. E eu já tive várias vezes, assim, gente, de eu ficar mais exausta por causa do transporte público do que pelo trabalho em si. Pra vocês verem como isso é realmente adoecedor, gente. É adoecedor. E eu tenho essa percepção agora, né? Eu tive esse gostinho de trabalhar perto da onde eu morava. Isso sobra muito tempo. E não só eu, tipo, era a realidade de muitas pessoas. E as pessoas que trabalhavam mais longe, elas iam num transporte muito confortável, sabe? Tipo, às vezes você tem aqueles ônibus, né, de corporativos, esqueci o nome, que busca, né? Então, assim, para as pessoas que moram longe, é que talvez a comparação fica difícil porque eu tô comparando com São Paulo, né? E aqui gente, pensa Sé em horário de pico, 6 da tarde, sabe? Então, assim, tem muito menos pessoas, tem muito menos, né? Tem menos pessoas no trânsito, tem menos pessoas no transporte, então mesmo que você trabalhe longe, você tem mais conforto, né? E as pessoas são super acostumadas a fazer planos no meio da semana, porque, tipo, elas não, como eu posso dizer, eu acho que é isso, não tem todo esse desgaste, sabe? E tanto que, assim, pra mim, eu sempre penso 2 vezes antes de marcar qualquer coisa na semana, porque eu penso assim, gente, eu vou chegar cansada do trabalho, eu tenho que chegar, olhar a casa, ver se tem comida, lavar uma louça, sei lá, né? E tirar um tempinho pra mim antes de eu poder dormir, porque eu tenho que estar plena com energia no dia seguinte. E lá não, era muito comum, as pessoas marcam de ir no shopping, as pessoas marcam de sair, de conversar, de fazer um churrasquinho, de fazer qualquer coisa que seja. Porque elas entendem que você vive cada dia. Não é só um fim de semana, não é só um feriado. Todos os dias são dias pra você viver. E não só pra você trabalhar. E tanto que, assim, teve vários momentos, né, que eu tava trabalhando. E eu ficava assim, tipo, ai, gente, eu não sei se eu vou sair, porque senão eu vou ficar cansada e não sei o quê. Só que, tipo, você tem tempo. Você tem tempo e energia pra poder sair, pra poder ficar com seus amigos, pra poder, sabe, tipo, ter coisas diferentes, assim. E isso é muito bom, porque aí chega no dia seguinte, sabe, você se sente mais relaxado, você se sente mais em paz, mais feliz, sabe? E eu acho que isso também é muito importante porque, de novo, muitos de nós, a gente passa a maior parte do tempo no trabalho e a nossa vida inteira fica inclinada pro trabalho. A gente realmente só planeja sair, só planeja fazer as coisas quando é final de semana, quando é feriado, emenda de feriado. Então, assim, eu aprendi isso lá, né, de que é isso, cada dia é um dia pra ser vivido. Eu vou ter que trabalhar, vou precisar descansar. Não tô dizendo que você tem que sair todo dia, mas você pode falar com seus amigos, você pode ir ali tomar um suco, tomar alguma coisa, pode entre aspas, né, eu tô dizendo que assim, eu tento incorporar isso, mas de fato é muito difícil, porque as pessoas moram longe e, de novo, né, a gente gasta muito tempo no transporte, então é bizarro isso.
de saber que tem muitos lugares do mundo, muitos lugares na Europa, que as pessoas, elas conseguem, gente, viver plenamente. Tipo, as pessoas recebem muito mais do que a gente em termos de salário, trabalham com uma carga horária menor. Na Europa, né, tem muitas vagas que são tipo 30 horas. E você fica assim, caraca, gente. Meu Deus, né? Então são essas coisinhas assim que eu faço que você sente falta e você acaba incorporando na sua rotina. E, por exemplo, essa questão da segurança não é muito uma coisa que eu possa fazer, mas é uma coisa que, tipo, agora que eu tive a sensação, eu não consigo não ter mais essa sensação, né? Então, enfim, gente, o vídeo ficou um pouco longo, mas espero que vocês tenham gostado e um beijo até o próximo vídeo.